Estou aqui com o Dr. Frederico, que é jurídico do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. Nós estamos, em nome da CDL, aqui esclarecendo algumas dúvidas e abordando alguns tópicos que podem ser importantes para você, empreendedor, associado, que está querendo esclarecer alguma dúvida que você tem com relação a essa situação do coronavírus, do novo coronavírus. Então esse vídeo que nós vamos gravar agora, ele é com relação a aspectos financeiros. Talvez é o maior, a coisa que está gerando mais desconforto em todo mundo, né? O como a gente atravessa esse período de falta de receita, né? Ou que a gente está passando por queda de movimento, depende do ramo. Mas a grande maioria dos comerciantes agora parado. E como a gente pode ter algumas dicas de passar esse período turbulento, e quais alternativas que a gente teria para cada tópico, né? A gente vai tratar alguns tópicos específicos aqui, que a gente identificou que eram os que mais foram solicitados para nós, né? E eu só lembro que esse vídeo está sendo gravado agora, no dia 22 de março, o domingo, porque as coisas mudam muito rápido e a gente tem que sempre pontuar em qual período que nós estamos falando. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é com relação a pagamento a funcionários, né? Todo mundo está aí com folha de pagamento, com uma equipe trabalhando, e como é que a gente lida com essa questão de pagamento a funcionários, doutor, na sua opinião? Então, boa tarde a todos, né? Então, justamente com relação a essa situação, nós temos diversos debates sendo efetivados nesse momento em todas as esferas, né? Federal, estadual e municipal, inclusive com falas, né? Para redução de valores a serem pagos, etc. Mas nada de concreto ainda, né? Nós temos aí a possibilidade de ainda hoje sair algum tipo de pacote que fale sobre isso, mas por enquanto o pagamento segue normal, quer dizer, o que o meu funcionário está trabalhando, eu preciso realizar o pagamento, né? A possibilidade existe de negociação de redução de jornada com redução proporcional do pagamento, faz parte da pauta, né, da discussão junto aos sindicatos, né, mas por enquanto nós não tivemos, como eu disse antes, nenhuma situação concreta, nenhuma resposta concreta com relação a isso, ainda está em tratativa, né. Lembrando que se a gente fosse fazer uma escala de prioridades entre os pagamentos que uma empresa deve fazer, né, o pagamento aos seus funcionários normalmente é o principal, porque são eles que fazem a engrenagem rodar, né? Então a gente deve ter sempre um olhar com bastante cuidado e atenção com relação aos funcionários, né? Mas a gente sabe que está tendo diversas tratativas com relação a isso, especialmente no âmbito federal, e nós esperamos que tenha, sim, alguma medida logo de auxílio nos empreendedores, né? Para que eles possam remunerar a sua equipe, mesmo não tendo receita, com algum tipo de subsídio ou ajuda de governo, né? E assim a gente aguarda então essas medidas, né? No segundo tópico, que acho que é relevante, né, doutor, com relação a prazos de pagamentos de tributos, refis, quaisquer possibilidades de negociação de tributos, né? O que a gente já tem e o que está previsto? Então, nós temos já algumas questões que foram levantadas pelo governo. Uma delas, por exemplo, é a suspensão dos prazos durante 3 meses para o pagamento do FGTS, e a mesma coisa na questão do Simples, né? Só é importante lembrar que os parcelamentos, por enquanto, eles podem ser interessantes ou não, dependendo da situação em que a pessoa se encontra, porque já existe na legislação, inclusive, né, algumas possibilidades de parcelamento de tributos que prevêem 60 meses, né? E esse que o governo destacou agora por último foi de 58 meses. Então talvez seja interessante, talvez não, tem que avaliar muito caso a caso. Mas existe já essa possibilidade. Também com relação à redução de 50% das contribuições do Sistema S, né? E outras medidas que já foram declaradas, mas ainda não foram implementadas pelo governo. Porque depende de legislação, depende de uma série de outras questões. E, de novo, né, essas tratativas que nós estamos tendo podem sair hoje, podem sair amanhã, através dos pacotes econômicos que estão sendo prometidos, né? Acho que aqui vai ter bastante ações dos governos, porque talvez seja o espaço onde eles tenham mais condições de ajudar, porque mexe diretamente nas receitas deles, né? Mas a gente já vê movimentação aí de órgãos de serviços públicos como o Celesc, Casan, né? Então a gente acredita que aqui vai ter bastante
formas de auxílio e em breve, né? É assim que eu imagino que isso vai transcorrer. Com relação a fornecedores, né, que também são ela importante aqui dos pagamentos, normalmente é o mais acarreta pagamentos para o comércio, né? Que alternativas que a gente teria para tratar com esse tópico? Então, do ponto de vista jurídico, ainda permanece a negociação, né? Então, o mais recomendável é sim entrar em contato com o seu fornecedor, tentar realmente prever aí uma questão de suspensão dos pagamentos por um tempo determinado, a prorrogação de prazos, reemissão de boletos, enfim, tentar algum tipo de negociação, né? Principalmente as questões contratuais, né, ou já adquiridas, né, que a entrega é futura. Então, essas com toda essa situação, também a entrega deles, né, desses fornecedores, talvez esteja prejudicada. Então, é um ganha-ganha, né? Da mesma forma como ele não consegue me entregar, ou não consegue cumprir, talvez com o combinado, eu não consigo fazer o pagamento para o meu fornecedor, né? Então, isso tudo pode ser colocado na mesa. Mas, até nós conversando, né, Francisco, a situação é um ponta a ponta, né? Todos aqui podem sair perdendo ou ganhando, né? A probabilidade da mesma intenção que eu, empreendedor, tenho de fazer com o meu fornecedor, muito provável que o meu cliente vai querer fazer a mesma coisa comigo, né? Então, realmente vai ser uma negociação nos dois lados aqui, né? Tanto como cliente quanto como fornecedor. E eu imagino que esse é o caminho mesmo, né? Porque todo mundo deva preservar a caixa nesse momento para passar por essa turbulência. E não tem outro jeito a não ser fazer uma renegociação mais amigável possível, porque todo mundo acredita que vai ter o senso de que é uma situação atípica e que é necessário fazer algum tipo de renegociação, né? Então, no final, a gente vai trazer algumas dicas de como fazer isso. Mas antes, eu só acho que a gente pode entrar em outro ponto, que é com relação a instituições financeiras, que talvez não é a realidade de todos os comerciantes, mas de uma boa parte dos empresários que têm dívidas, né? Então, quais são as alternativas que hoje ele tem para lidar com essas dívidas de instituições financeiras? Com relação à parte jurídica, nós já temos aí uma movimentação do governo, né, para que não haja realmente a cobrança nesse período, né, e a possibilidade de pagamento futuro dos boletos que têm vencimento durante esse lapso de tempo aí em que nós ainda estamos aquartelados aí dentro de casa, né. Mas outra situação pontual que veio hoje numa discussão a nível estadual foi a possibilidade de utilização dos valores das cotas de participação junto às cooperativas, para possibilitar a injeção, né, tanto de crédito mais rápido, quanto também do uso do próprio cooperado, né, junto às cooperativas que têm atuação aqui dentro do estado de Santa Catarina. E essa discussão também deve ser levada agora a nível nacional, né, para a gente ver se consegue auxiliar de alguma maneira. A gente já viu movimentação tanto da Febraban, né, especificamente através dos 5 maiores bancos do país e das cooperativas de crédito locais mesmo aqui, né, praticamente todas na mesma linha de repactuação de dívidas que estão vencendo nesse período, né. Então acho que isso tudo está bem acessível mesmo. Acho que é super possível então fazer uma repactuação de passivo com instituição financeira. E então essas alternativas a gente já tem em mãos, não é nada que ainda está em discussão, isso já é fato, já é divulgado na mídia. Então acho que talvez o ponto que já esteja mais avançado, né, nas alternativas para o empreendedor. Por fim, então, é inevitável que nesse período agora a gente tenha bastante inadimplência, né? Então, que a gente tinha valores que teria a receber do cliente e esses valores não vão ser pagos pela situação toda que a gente sabe. E como é que, então, a gente pode fazer para lidar com essa inadimplência, doutor? A questão da inadimplência, alguns itens nós já temos pontuados e já estão em vigor, como, por exemplo, o afastamento do protesto nesse período, né? Então, ele não pode ocorrer, ele não vai ocorrer. Já tem uma negociação bastante avançada também com relação à questão de juros, né? Em que pese ainda não tem nada concreto, mas eles querem afastar também os juros durante esse período, né? Além do que a postergação dos próprios vencimentos, né? Então, você antes de entrar na inadimplência provavelmente ganha um fôlego aí, né, para poder reduzir ao menos a inadimplência, se não mesmo evitá-la de qualquer maneira, né. E além disso, algumas outras alternativas que até tu podes falar melhor do que eu, como por exemplo a relação à internet, né. Sim.
A gente tem possibilidade de renegociar dívidas hoje, né, com os nossos credores de uma forma, aliás, com os nossos devedores, né, os dois, na verdade, de forma remota, sem necessidade de uma agência bancária presencialmente, né. Então, você pode fazer uma reemissão de boletos dentro de um novo prazo acordado, né, que talvez o vencimento fosse agora no mês de abril, por exemplo. A gente pode fazer uma repactuação disso para frente, via boleto. A gente pode fazer uma emissão de link de pagamento online, então, onde você envia um link de pagamento para o cliente preencher com os dados do cartão dele parcelado em até 12 vezes, digamos, né? Vai muito da política que você quer adotar. Mas, assim, soluções para repactuação hoje você tem todas sem sair de casa. Então, nesse regime de quarentena que está praticamente todo mundo confinado, a gente ainda tem, assim, alternativas, mesmo sem o atendimento presencial em agência bancária. Então, assim, todas essas dicas que a gente foi dando aqui, todos esses tópicos que a gente comentou, são para preservar a caixa. Então, para passar uma turbulência dessa, toda empresa ela deve preservar a caixa, sim, para passar esse período. Um ponto sensível é quanto tempo vai durar, né, doutor? Ninguém sabe, sim. Nenhum governo, ninguém sabe exatamente quanto tempo dura, né? Foi feito primeiro esse prazo inicial de 7 dias de paralisação do governo. A gente acredita que sem sombra de dúvidas vai ter prorrogação disso. A questão é estar preparado para o pior, e eu acho que essas dicas que a gente deu aqui são todas no sentido de que os empresários consigam fazer uma gestão de preservação de caixa aqui para poder ultrapassar essa tormenta e depois estar apto a trabalhar na retomada, né? Estarmos preparados para o pior, esperando o melhor, né? Essa que é a realidade, né? Todo empresário sabe das dificuldades do seu dia a dia, né? E já normalmente faz esse tipo de previsão, né? Exato. Por que não também fazemos isso agora com essa situação do coronavírus, né? Exatamente. Então, doutor, eu agradeço muito pela participação, pela disponibilidade, né? A gente está aí no domingão trabalhando, né? A gente comentou que a gente está trabalhando mais no final de semana do que durante a semana, porque a gente está no olho do furacão, né? Verdade. Participando de vários grupos para tentar fazer com que a cidade continue vigorosa aí nos negócios, e mesmo com essa paralisação toda, a gente ainda tenha condições de permanecer firmes. E, então, agradeço novamente, né, em nome da CDL Jaraguá do Sul, de todos os nossos associados. E, pessoal, a gente fica à disposição, né, a CDL está à disposição, mesmo via home office. O Dr. Frederico também está trabalhando via home office. A gente tem toda a disponibilidade para vocês, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham adicional. E tamo junto, doutor. Obrigado novamente. Valeu, obrigado a todos vocês, né? Um abraço também. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.